Então eu voltei aqui com o exercício resolvido. Vamos fazer um exercício. Eu vou apresentar então para vocês o enunciado. É um exercício só. O enunciado é um exercício meio diferentinho, chatinho, mas você vai gostar. É divertido, é um joguinho, né? E aí eu vou resolver esse exercício. Talvez eu não faça tudo, porque vai demorar muito, mas eu vou mostrar passo a passo como resolver o exercício. Ok? Vamos lá? Opa! Tenho que voltar aqui porque tem um probleminha aqui. Isso, aí, agora eu tô aparecendo. Então vamos lá. Exercício 1. Monte um joguinho da celebridade. O que é isso? Funciona da seguinte maneira. O jogador responde 4 perguntas do tipo sim e não de acordo com as escolhas e de acordo com as escolhas mostra uma celebridade diferente. Use um botão para avançar para a próxima pergunta. Use um switch para as perguntas sim e não. Use, a cada passo escolhido, aumente um pouco do progresso em um deslizador até chegar no fim e mostrar a foto da celebridade de acordo com as respostas sim e não definidas. Então, basicamente, o que é? A gente está fazendo um joguinho aqui em que o usuário vai começar, vai apertar um botãozinho começar. Aí vai aparecer lá uma alavanquinha para escolher. É homem? Sim, não. E aí ele vai escolhendo assim e são 4 perguntas do tipo sim e não que ele vai mexendo na alavanquinha, uma atrás da outra. Quando chegar no final, de acordo com as respostas dele sim e não, e também o progresso vai sendo mostrado, né? Vai crescendo até ele completar, aí ele mostra uma imagem de uma celebridade de acordo com as respostas que ele deu. Legal, né? Vamos fazer então? Então vamos lá, vamos começar do zero. Eu vou entrar aqui no App Inventor. Só que eu vou abrir um projeto novo. Então eu venho aqui projetos, iniciar novo projeto. Mas na verdade, você pode fazer isso. Eu já até iniciei aqui para adiantar, chama celebridade. Você pode iniciar lá um projeto novo chamado celebridade. Vou abrir ele. Bom, o que eu quero que você ponha então nesse projeto? Isso aqui, ó. Botão, switch, 4 switches, um deslizador slider e uma imagem. É isso que eu quero que você faça. Né? E fazer umas configuraçõezinhas aqui, ó. Por exemplo, eu não vou, nesse exercício resolvido, não vou trocar o nome de nada para ganhar tempo. Não é o correto. Então, vou manter switch 1, switch 2, switch 3, switch 4 para ganhar tempo, tá? Botão 1, deslizador 1, imagem 1. Tá tudo aí. Outra coisa importante para você fazer é isso aqui, ó. Já carregue as imagens. Então você vem aqui em mídia, escolha 4 celebridades. Eu escolhi a Angela Merkel, o Einstein, a Lady Gaga e o Neymar. Então tá aqui meus arquivinhos. Ó, presta atenção, porque, por exemplo, os arquivinhos, o App Inventor aceita JPG, GIF, PNG. E tem que tomar cuidado com a extensão. Então, por exemplo, é tudo JPG menos o Gaga, que é PNG. Então você vem aqui em enviar arquivo e tal, escolhe o arquivo e envia lá. Escolhe o arquivo que você quiser aí. Eu nem vou configurar a imagem, nada. Vou deixar ela aparecer como ela deveria aparecer naturalmente aí. Tá? É mais para a gente testar o switch e o deslizador. Algumas configurações aqui. Bom, eu vou configurar a screen para ficar alinhado horizontalmente no centro, para ficar mais chique aqui. Outra coisa importante, esses objetos aqui, eu quero que eles comecem, e também a imagem, todos invisíveis. Então, uma vez que você coloca aqui, então ele é ruim de colocar invisível. Então você trabalha com ele visível por enquanto. A gente pode fazer isso no código, pode deixar ele visível na hora que carregar o screen, tá? Então aqui é o botão começar. Esse daqui, esse slider 1, eu coloquei humano. Então a pessoa vai escolher sim ou não, se ele é humano ou não. Eu coloquei o segundo como homem, sim ou não. Se tiver marcado ligado, é homem.
Aqui causa uma certa confusão, porque às vezes dá a impressão que um lado é uma coisa, outro lado é outra, né? Então, às vezes tem essa também do uso do switch, tá? Mas aqui é o seguinte, humano se estiver ligado, homem se estiver ligado, mundialmente famoso se estiver ligado, jovem se estiver ligado. Então eu estou trabalhando com esses 4 itens aí. Aí você fala assim, mas se eu colocar o não humano, vai ter alguém para mostrar? Não vai ter não, tá? Então eu vou considerar como eles todos humanos e não humanos, mundialmente famosos ou não, tá? Então é só o que vai valer aqui, na verdade, para o exemplo, é se é homem ou jovem. E o slider vai ficar sempre visível. Só que o slider, você vai fazer uma alteraçãozinha nele aqui, do deslizador, né? Você vai fazer uma alteraçãozinha aqui. Tá vendo aqui, indicador ativado? Você desmarca isso. Indicador ativado, desmarcado. Porque eu não quero que o usuário mexa no slider. Eu não quero que ele vai servir como barra de progresso. Tá? Então, essa é a carinha do meu aplicativo. Lembrando que a gente vai deixar invisível esses caras assim que ele iniciar. Então, vamos fazer isso agora? Primeira coisa. Então eu já tenho um código aqui, não precisa ver não, mas vamos colocar aqui, ó, screen. Quando a screen inicializar, então eu já vou colocar o switch 1, cadê? Vamos ajustar aqui visibilidade, visível, ajustar a visibilidade do screen do switch 1 para falso. Como nessa vida nada se cria, tudo se copia. Então eu copio isso 4 vezes e ajusto aqui switch 2, switch 3, switch 4. Pronto, todas as switches estão falsas. Assim, eu também quero que a imagem comece com a visibilidade falso. Imagem visível falso. Pronto, legal. Muito bem. Então tá aí. Por enquanto, tá tudo aí. Então, ó. Até agora, nós só montamos o layout, design, né? Só lembrando aqui, ó, vou mostrar aqui na apresentação, no enunciado do exercício, né? Aqui, ó, a resolução começa a ficar assim, ó. Objetos foram colocados linearmente na seguinte ordem, que você está vendo aí, né? Botão, switch, 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 deslizador e imagem. Depois eu centralizei, né? E configurar todos os switches e imagens que fiquem visíveis. Você pode fazer isso antes, ou eu não fiz assim, ou fazer na programação, como eu acabei de fazer agora. Muito bem. Agora vamos codigar. Vamos codigar. Codigando. Então estamos aqui. Blocos. O que eu vou fazer agora aqui? Meu Deus. Então tudo centraliza no botão. O botão vai começar. Quando eu começar, ele vai para a pergunta 1 e mostra esse cara aqui. Depois ele vai para a pergunta 2, mostra esse cara. Depois ele vai para a pergunta 3, mostra esse cara. Pergunta 4, mostra esse cara. E o slider vai acompanhando. Ele sempre visível, ele vai caminhando. Tem um outro detalhe. Vamos configurar o slider também para valor máximo 100, valor mínimo 0. Posição do indicador 0. Para a gente ir andando de 25 em 25 até chegar no 100. Tá? Então vamos lá. Blocos. Agora sim. Agora o bicho pega. Eu já meio que adiantei aqui. Então, mas eu vou explicar o meu código. O que eu fiz? Quando o botão clicar, então peguei aqui, quando o botão clicar, tá tudo centralizado aqui, ó. Tem um monte de código, tudo no quando o botão clicar. Quando o botão clicar, primeira coisa, eu quero ver o que está escrito no botão. Então eu tenho um C então, se não, aqui bem grandão aqui, ó. C então, se não, bem grandão. O que eu faço com ele? Se tiver escrito no botão, então vem aqui, ó, C, né? Pego aqui C então, se não. E aí eu venho no botão
e pego o texto do botão. Botão, texto, aqui. Isso é cara aqui. E faço uma comparação. Então, para fazer a comparação, eu tenho que pegar aqui, ó. Vou fazer de novo essa comparação para você aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu tenho que pegar aqui uma lógica igual botão, texto do botão igual, e aí eu pego o texto aqui para comparar. Igual o quê? Aí eu vou comparar com os textos que eu vou ter aqui. Começa com começar. Então, se tiver escrito começar, é porque está no primeiro estágio ainda. Certo? Vou jogar fora isso aqui. Que era só para mostrar para vocês. Eita, saiu errado. E esse cara eu volto ele aqui. Então, olha só. Agora começa a ficar parecido. Começa a ficar claro para nós. Então, se o botão texto for igual a começar, quer dizer que é a primeira vez que eu apertei o botão. O que eu vou fazer então? Então, eu vou mudar o texto do botão para pergunta 1. Vou mudar o deslizador, posição do indicador, olha que legal, para 25. Então, ele vai andar automaticamente, o deslizador, o slider. E vou ajustar o switch para visibilidade verdadeira, o switch 1, que não estava aparecendo. Switch 1, que é esse cara aqui, ó, vai perguntar se é humano. Vai aparecer só ele daí. Aí a pessoa marca, né? Ou desmarca, deixa do jeito que tá, né? Que o que vai valer é no final, tá? Eu não vou programar o evento alterado dele. Ele é passivo, só no final que eu vou verificar. Bom, isso se for começar. Se não, aí vem a outra, ó, pergunta 1, porque eu não troquei aqui para pergunta 1. Então, se o texto for pergunta 1, aí o que eu faço? Mudo para pergunta 2. Mudo o slider para 50, ajusto a visibilidade falso para o switch anterior e verdadeiro para o switch 2. E assim por diante. Olha lá. Pergunta 2 é a mesma coisa, só que mudo para pergunta 3, mudo o deslizador para 75, ajusto a visibilidade do 2 para falso e do 3 para verdadeiro. E no 4 a mesma coisa. Mudo para pergunta 4. Deslizador vai para 100, o switch 3 fica falso, o switch 4 fica verdadeiro. E o último é diferentão. Agora o bicho pega, hein? Então aqui, ó, o último. Se por um acaso o botão já estiver escrito pergunta 4, então agora acabou as perguntas. Então vai mudar tudo. Então ele vai ajustar o texto para resultado, texto do botão. A switch 4 vai ficar falsa. E aí eu vou ter que fazer um novo teste, ó. Então aqui, ó, um Czão aqui. Puxa lá de novo. Ctrl C, então C não. Outro teste bem legalzinho. Agora eu vou descobrir quem que eu escolhi. Só que tá meio... Aqui tá mais, vamos dizer assim, abreviado. O que eu estou fazendo? Eu estou verificando se o switch 2 está on e o switch 4 está on. Só para você lembrar, o switch 2 é esse aqui, homem, e o 4 é o jovem. Então, o que eu estou verificando? Se é um homem jovem. Se for o homem jovem, é o Neymar. Se for o homem idoso, é o Einstein. Se não for homem e for jovem, é a Gaga. Se não for homem e não for jovem, é a Angela Merkel, certo? Então, se ele é humano ou não, se ele é mundialmente famoso ou não, nesse exemplo eu estou ignorando, tá? Depois, se vocês quiserem complementar, aí tem que colocar mais imagem, porque vai que alguém escolhe, né? Eu não fiz porque ia ficar muito longo, mas enfim, tá aqui, ó. Então, se o switch 2 está on e o switch 4 está on, tá vendo que eu usei um E aqui, ó? Ó, onde eu encontro isso? Aqui em lógica, E e O. Eu tive que usar um E, porque os dois precisam estar on para ser o Neymar. Então, se isto está on e isso está on, então ajustar a imagem, ponto imagem para ney.jpg. Isso é texto, tá? Então, eu peguei aqui no texto e digitei o nome do arquivo. Ele entende. Então, ney.jpg, que é o nome do meu arquivo. Tem que ser o nome que aparece aqui, ó.
Ah lá, nei.jpg. É o que vale que está aqui, tá bom? Então, se não for isso, aí eu testo se switch 2 estiver on, quer dizer que é homem, e o switch 4 estiver falso, aí eu tive que usar um igual aqui, porque quando eu faço sem igual é porque é verdadeiro. Quando eu tenho que testar se ele é igual a falso, então eu tenho que usar aqui a comparação com falso. Então ele é um homem, mas não é jovem, é o Einstein. Então eu ajusto a imagem para Einstein. Aqui o switch 4, tá, cuidado que está invertido aqui, tá? O switch 4 está on, que significa que é jovem, e o switch 2 não está on, está falso, significa que é mulher. Então é a Gaga. Se tudo isso for falso, então é a Angela. Aqui está escrito Merkel, né? Vai dar errado. Angela. Aí está a Angela. Aí sim. E aí no final eu ajusto a imagem para visível. E aparece a imagem. Muito legal, né? Pode testar esse programinha aí que vai funcionar. Eu garanto. Tá? Ô, Lelê. Então eu vou voltar aqui para você ver. Vou voltar aqui para nossa apresentação. Eu já tinha voltado para a apresentação. Então tá aqui, ó. O código ficou extenso, então eu separei por partes. Esse material tem em PDF para você ver depois com mais calma. Então tá aí, ó, um pedaço, né, do botão clique, se então se não, dos primeiros, né, para começar a pergunta 1. Aqui na pergunta 2, pergunta 3 e a pergunta 4. Aí a pergunta 4 tem todo esse desenrolar aí para saber quem que eu escolhi. Se tivesse que testar melhor, era só acrescentar aqui, ó, era acrescentar mais E's aqui, que você poderia verificar todos os switches. Certo, amigos? Muito bem. Então, essa foi a resolução, o exercício resolvido. Espero que você goste, espero que você faça o exercício, acompanhe o meu eu fazendo e vai ficar legal. Quiser depois inventar, incrementar, aí o professor fica feliz, porque o objetivo nosso é esse, dar um começo. Se você avançar, muito legal, tá bom? Então a gente vai finalizar a nossa aula por aqui, né? E eu agradeço vocês aí. Até a próxima aí. A gente se vê. Eu preciso mudar aqui o negócio aqui, senão vai ficar esquisito. É isso. A gente se vê.